O assunto hoje é diabetes. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa ela sofre com diabetes, tá? A pessoa ela não é, ao meu ver, na minha visão, a pessoa ela sofre com diabetes, ela não é diabética, certo, gente? E olha, me surpreendeu as estatísticas quando eu vi, porque eu lembro uns anos atrás, o número de pessoas que sofria com diabetes era bem menor. Mais de 50% da população sofre com pelo menos algum grau daquilo que a gente chama de uma desordem metabólica, que é a resistência insulínica. Que é assim que começa, na verdade, tudo. Prestem bem atenção. É assim que começa tudo. É com uma resistência à insulina. Então, prestem bem atenção, gente. Metade por cento da população mundial, ela sofre com pelo menos um grau, né, dessa resistência insulínica. Então, já a diabetes, gente, aqui no mundo, se eu não me engano, ela atinge 9,1% da população mundial, gente. A diabetes, ela tem a prevalência global de 9,6%, se não me engano, 9,3%. E isso sem contar com as pessoas que não sabem que sofrem com diabetes, veja bem. Porque a diabetes, gente, ela é uma doença silenciosa e muito perigosa. A diabetes e a obesidade são uma das doenças que mais crescem no mundo. Gente, assim, ó, deixa eu só esclarecer uma coisa. As coisas que eu vou falar hoje, aqui nesta live, não é com o propósito de inspirar medo, tá? Mas sim para que todos tomemos consciência de que alguns hábitos, eles precisam ser mudados. Não é com o propósito de inspirar medo, tá? De certa forma até é, gente, porque eu acho que às vezes até é necessário fazer um pouco de terrorismo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes é necessário fazer um pouco de terrorismo com os pacientes para que eles realmente tomem uma atitude. Então, não é com esse propósito, tá? É simplesmente para alertar a todo mundo de que a gente precisa tomar cuidado dos nossos hábitos. E mesmo que vocês não sofram com diabetes, é muito importante que vocês prestem atenção a tudo que eu vou falar hoje. Por quê, gente? Porque, como todos sabem, quando uma doença ela começa a dar os primeiros sinais, se a gente consegue identificar esses sintomas iniciais, a gente vai conseguir dessa forma prevenir algo que isso se transforme em algo muito mais crônico. Então, veja bem, se a gente consegue identificar qualquer doença, indiferente se ela seja diabetes, qualquer doença, se a gente pega essa doença na fase inicial, quando ela está começando a apresentar os primeiros sintomas, vejam quanto sofrimento nós poderíamos evitar. Vocês, como terapeutas, vocês têm esse dever, certo? De alertar as pessoas, aos pacientes, de como eles podem prevenir muitas doenças, inclusive com as pessoas que vocês convivem, não somente com seus pacientes. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho a respeito. Eu sempre gosto de colocar as duas visões, da visão da medicina ocidental e da medicina oriental. Vamos ver o que a medicina ocidental ela fala sobre diabetes. Como eu falei antes, gente, tudo começa com uma resistência insulínica, tá? Na resistência insulínica, as células do corpo, elas não respondem normalmente a esse hormônio, tá? Então, a glicose, ela não consegue penetrar nas células com facilidade, e é por isso, como ela não penetra nas células, ela fica acumulando no sangue, certo? Então, esse hormônio, a glicose, perdão, ela não consegue penetrar no sangue, nas células, e ela fica no sangue. Só que chega uma hora, gente, que o pâncreas, ele fica produzindo tanta insulina, né, para controlar esse nível de açúcar no sangue, ele fica produzindo tanta insulina que ele acaba cansando. Ele entra num estado de exaustão. Então, ele não consegue continuar produzindo essa insulina para aquela quantidade elevada, né, de açúcar no sangue. E as células, gente, prestem bem atenção, as células que produzem a insulina, elas são limitadas. Vejam bem, as células que produzem a insulina, elas são limitadas. O pâncreas, ele tem uma quantidade determinada que ele consegue produzir por vida.
Então, se a pessoa ela sobrecarrega o pâncreas desde muito cedo, porque lá na infância que a gente já começa a sobrecarregar o nosso pâncreas. Vejam bem, a pessoa ela sobrecarrega o pâncreas desde muito cedo, desde criancinha, que é o que normalmente acontece com a maioria de nós. Então, ela desenvolve diabetes e muitas vezes com uma idade muito nova, gente. É por isso que a gente vê hoje em dia gente muito jovem já sofrendo com essa doença, sofrendo com diabetes. Mas tudo começa com uma resistência insulínica. E se a pessoa ela continua com os mesmos hábitos, isso vai evoluir para uma diabetes, gente. A resistência insulínica é, na verdade, né, considerada uma pré-diabetes. Quando a pessoa ela já tem esses sintomas, quando ela já tem essa resistência insulínica, e isso, na verdade, já é considerado uma pré-diabetes. Então, vejam como é importante alertar as pessoas de tudo o que eu vou falar hoje. Gente, ó, esse é o momento. Se você conhece alguém que sofre com diabetes, por favor, marca essa pessoa nessa live, porque esse conteúdo ele vai ficar disponível somente hoje. Então, se você conhece alguém que sofre com diabetes, vai lá, dá tempo ainda. Aqui no Instagram, você vai marcar essa pessoa colocando arroba, você chama ela para a live, e lá no YouTube, vai lá, sai rapidinho, manda o link para a pessoa, ou pede para alguém mandar, dá tempo de você convidar alguém para assistir essa live. Vejam como é importante a pessoa já entender que se ela não mudar os seus hábitos, ela vai sofrer com diabetes. Quantas pessoas não poderiam evitar essa doença, gente? Fazendo apenas algumas pequenas alterações nos hábitos de vida. E tem uma coisa, inclusive, que até eu estava preparando a live, gente, e eu lembrei hoje. Eu acho que a maioria de vocês já sabe que eu morei na Espanha, grande parte da minha vida nas Ilhas Canárias, né? E naquela época, mesmo antes de eu começar a estudar a medicina chinesa e a cultura coreana, eu trabalhava com meu pai, ele tinha uma clínica de reeducação alimentar. E nessa clínica, nós ensinávamos as pessoas a se alimentar de uma forma equilibrada. E meu pai, ele fabricava suplementos nutricionais. Já vocês vão entender por que eu estou contando isso. Então, esses suplementos, o que a gente fazia? A gente fazia com que a pessoa ela substitua uma refeição. Por quê? Porque a gente já percebia que a maioria das pessoas, inclusive, que tinha dificuldade para perder peso corporal, para emagrecer, elas tinham uma resistência insulínica. Então, lá naquela época, eu já comecei a entender um pouquinho do que se tratava essa resistência insulínica, do que tinha a ver com a diabetes, inclusive com sobrepeso. Então, gente, ó, esses suplementos, essa substituição já ajudava para que a gente pudesse ajudar essas pessoas a controlar essa resistência insulínica. Então, desde aquela época, gente, eu já entendi isso e foi aí que eu comecei realmente a mudar os meus hábitos. Já mais de. Na minha casa, sempre a minha mãe cuidou muito dos nossos hábitos, mas desde aquela época, ainda mais eu já comecei a cuidar um pouco dos meus hábitos, entendendo o que causa isso, entendendo o que podia acontecer lá na frente se eu não restringisse certos alimentos. Então, tudo começa, gente, na verdade, com uma resistência insulínica, ocasionada, logicamente, pela nossa alimentação. Gente, ao longo da nossa vida, a gente sobrecarrega o nosso baço, e principalmente nesse caso, como a gente está falando sobre diabetes, nós sobrecarregamos este órgão com a nossa alimentação e muitas vezes ainda tudo piora com a nossa preocupação, porque a preocupação ela afeta o baço, e vocês já vão entender o porquê. Então, gente, ó, é por isso que eu falo, é por isso que o título dessa live foi a diabetes é uma doença nutricional. Não estou falando aqui nas questões genéticas, tá? Indiferente de uma criança, quando ela já nasce com diabetes, porque aí tem a carga genética que ela herda dos pais, realmente. Mas isso também pode ser modificado se essa criança, ela muda os hábitos de vida, tá bom? Então, estou falando do tipo de diabetes que a pessoa, que ela adquire ao longo da vida, principalmente depois dos 30 e poucos anos, porque isso se deve, sim, a hábitos alimentares. Então, eu falo que a diabetes é uma doença nutricional. Enquanto o paciente de vocês, ele não mudar seus hábitos alimentares, gente, ele não vai melhorar. Se você sofre com diabetes, se você não melhorar
os seus hábitos alimentares, você não vai melhorar, você não vai resolver esse problema. O remédio, gente, nesse caso, ele é coadjuvante, certo? Ele auxilia, mas ele não trata a causa. Ele auxilia, mas ele não trata a causa. Se você tem paciente diabético, você sofre com diabetes, gente, assim, ó, não pode de forma alguma suspender, logicamente, o tratamento com medicamentos. Eu não estou falando isso, certo? Eu não estou falando aqui para ninguém suspender o tratamento com medicamentos, com insulina, mas você pode sim ir começar a mudar os seus hábitos e talvez futuramente, quem sabe, você consiga não depender de medicamentos para corrigir esse problema na sua saúde, tá bom? Esse método, gente, ele auxilia. E eu sei que é realmente complicado falar que nós conseguimos curar totalmente qualquer doença. Eu estou falando de qualquer tipo de terapia, tá? Principalmente porque, assim, ó, nesse caso, falando sobre diabetes, gente, nesse caso, a cura, tá? Depende principalmente do paciente e não tanto do profissional. O profissional, ele vai auxiliar, ele vai orientar, mas assim, ó, quem sofre com diabetes, gente, e assim, se eu estou enganada aqui, por favor, vocês que sofrem com diabetes, me falem. Uma pessoa que sofre com diabetes, é muito difícil para ela controlar a vontade de comer doce. Por mais que ela saiba que ela não pode comer doce, farinhas e trigo, para eles é muito difícil controlar essa vontade, gente. É muito difícil para um diabético controlar isso. A vontade ela é muito forte. E esse sintoma é um sintoma, na verdade, de uma disfunção energética no vaso. Quando a pessoa ela tem uma enorme como ela tem uma vontade assim muito grande, uma vontade desesperadora de comer doce, é sinal de que existe uma disfunção energética no vaso, certo? Diferente se você tenha diabetes ou não, se você tem muita vontade de comer doce, saiba que você tem uma deficiência energética no seu vaso pâncreas, que para nós é considerado um órgão só. Essa vontade, gente, ela é muito forte. Então, as pessoas que sofrem com diabetes, eles não conseguem. E olha, a gente tem uma luta com isso. Ó, tá vendo? É um vício, gente. É literalmente o nosso corpo ele está viciado não somente ao trigo, às farinhas e ao açúcar. Nosso corpo está viciado e os vícios, tudo que é vício é muito difícil de controlar. Então é por isso que eu falo, é complicado a gente falar de cura nesse caso, porque eu sei o quão difícil é para os diabéticos controlar essa vontade. Logo eu vou contar o que aconteceu com uma aluna e vocês vão se surpreender, gente, tá bom? Então, assim, ó, mesmo que vocês não sofram com diabetes, gente, é muito importante que vocês cuidem do baço de vocês, tá? Obrigada, Annelise. A Annelise está falando que ela gosta das minhas explicações. Eu tento explicar tudo de uma forma bem simples, gente, tá? E eu espero que vocês consigam acompanhar tudo, eu acredito que sim, tá? Então, mesmo se você tá com uma vontade muito forte de comer doce e de trigo, saiba que o seu vaso ele tem uma deficiência energética e você precisa cuidar dele. Vejam a importância de cuidar dele, vejam a importância que ele tem na nossa saúde. E assim, gente, olha, uma coisa que até eu não ia falar, mas eu vou falar. E agora sendo até um pouco polêmica, tá? E falando um pouco de cura, porque é uma coisa que é mais forte que eu, e isso, na verdade, me pode. Assim como os diabéticos, eles não conseguem controlar essa vontade de comer doce, isso é uma coisa que me sabe? Eu não consigo. Assim, ó, já sendo um pouco polêmica, e falando nessa questão de cura, eu acredito, gente, que não existem interesses econômicos em trazer a cura para muitas doenças, tá? Que interesse poderia haver em que as pessoas possam apenas usar métodos naturais e baratos para cuidar da saúde? Que interesses poderia haver nisso, né? Que interesse poderia ter em reeducar a população como forma de prevenção de muitas doenças? Quem ganharia dinheiro com isso?
Quem ganharia dinheiro com isso? Fazendo campanha para que as pessoas usem métodos, para que elas cuidem da alimentação, simplesmente, que elas usem os recursos naturais que estão disponíveis para todo mundo. Quem ganharia dinheiro com isso? Certo? Então, mas enfim, gente, tá? O importante é que, se você tem pacientes que sofrem com diabetes, se você sofre com diabetes, é muito importante que vocês tomem essa consciência que mudar a alimentação é necessária e fundamental. Você precisa orientar os seus pacientes do risco que eles correm, tá bom, gente? Eu vou ficar muito feliz se você conseguir alertar as pessoas, principalmente quem come muito carboidrato, muito doce, como que ela faça ela ter essa visão do que pode acontecer com ela no futuro se ela não mudar os seus hábitos. Então, vejam bem, gente, é importante que vocês alertem as pessoas sobre isso, tá bom? E, assim, ó, obviamente a pessoa ela vai ter que cortar o pãozinho, vai ter que cortar a massa, vai ter que cortar as farinhas em geral, né? E sem contar sobre o açúcar refinado, né? Porque tudo isso vira glicose e isso vai sobrecarregar o baço, tá bom, pessoal? Nossa alimentação, gente, ela realmente ela precisa ser reestruturada da forma como a gente vem comendo. Esses últimos anos, principalmente uns 30 anos para cá, nossa alimentação não mudou muito da forma como a gente vem comendo, isso está nos levando a adoecer. A nossa alimentação ela precisa ser reestruturada. E agora, bom, vamos lá que eu já me estendi demais. Vamos entender um pouquinho a respeito qual o conceito que a medicina chinesa fala sobre diabetes, tá? Na medicina chinesa, nós temos o baço pâncreas, que eu já cansei de falar que é considerado um órgão só, e ele, obviamente, ele controla a função do pâncreas no nosso organismo, tá? Tudo aquilo que afeta o baço pâncreas, né, em medicina chinesa, vai afetar a função do pâncreas. Portanto, a propensão a ter diabetes é maior quando existe uma disfunção energética no baço pâncreas. Este órgão, gente, ele está muito ligado à nossa alimentação. Ele, junto com o estômago, eles pertencem ao elemento terra na medicina chinesa. O estômago e o baço pâncreas, eles pertencem ao elemento terra. E é a terra que produz o alimento. Vejam que coisa mais curiosa e mais linda, né? O baço pâncreas, ele capta os alimentos que foram triturados pelo estômago, tá? E ele produz energia através desses alimentos. Então, ele pega esses alimentos e ele produz energia extraída desses alimentos, tá? Nós temos no nosso corpo dois órgãos que produzem energia, né? Que é o baço, como eu falei antes, que é através dos alimentos, e o pulmão, através da respiração, através do ar que respiramos, tá? Mas, enfim, falando no assunto que a gente está falando hoje, sobre diabetes, nesse caso, o baço, ele é responsável pela produção de sangue, certo? Então, o baço, ele também é responsável pela produção de sangue. Por quê? Porque é onde entra a matéria-prima, na verdade. É onde entra a matéria-prima, é por isso que ele produz o sangue. A matéria-prima são os alimentos. Prestem bem atenção. Ele é responsável pela produção de sangue, ele produz o sangue. O fígado, ele vai distribuir sangue para todos os órgãos, para todo o nosso organismo, mas é o baço que produz o sangue, que ele extrai isso da matéria-prima, que são os alimentos. Vejam bem o que acontece. Se o seu baço ele está com deficiência energética, porque além de sobrecarregá-lo com a nossa alimentação, a gente também sobrecarrega o nosso baço com preocupações, por exemplo, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir produzir o sangue, porque ele está muito sobrecarregado. A gente vive preocupado, não se alimenta bem, então ele não consegue produzir sangue. Então o fígado, gente, ele não vai receber sangue do baço. O coração, ele não vai receber sangue, o seu pulmão, ele não vai receber sangue, que precisa também para respirar. Vejam bem como que é importante. Então, gente, uma deficiência energética no baço leva a uma baixa produção de sangue, que pode causar uma insuficiência de sangue no coração. E aí, vejam bem o que pode acontecer também. A pessoa ela vai ter alterações emocionais.
ela vai ter agitação, ela vai ter medo, ela vai ter síndrome do pânico, ela vai sofrer com insônia também. E principalmente, e muito perigoso, quando não chega sangue no nosso sistema nervoso central, que ele precisa de sangue, gente, o nosso sistema nervoso central, ele precisa de sangue. Então, o vaso, ele não produz o sangue, o nosso sistema nervoso central, ele não recebe o sangue, e, gente, o nosso cérebro, ele não funciona com menos de 80, eu acho que é 80% menos de oxigênio, tá? Então, o que vai acontecer ali? Com 80% menos do que isso, o nosso cérebro, ele não funciona, ele não vai receber isso. Então, a gente pode ter um AVC. Você pode entupir um vaso e virar Às vezes eu confundo com o espanhol, faço uma confusão, gente. Então, vai entupir o vaso sanguíneo e você pode ter um AVC hemorrágico, gente. Vejam como que é importante. E tudo isso com uma disfunção energética no vaso pâncreas. Porque a gente se preocupa demais, porque a gente abusa do açúcar, do trigo, das farinhas. Então, vejam as consequências. E não somente que acaba numa diabetes, mas também para a nossa saúde. O paciente, gente, às vezes se a pessoa não fez exame, quais são os sintomas que podem nos indicar se o paciente está sofrendo com diabetes, se ele já está começando a apresentar os primeiros sinais? Bom, a pessoa ela pode ter ou muita sede, ou nada de sede. Normalmente as pessoas quando ela tem uma disfunção energética no baço, gente, a pessoa ela começa a se sentir muito inchada sem motivo aparente. Quando é retenção de líquido, é porque existe uma disfunção energética no baço pâncreas. E isso é uma evidência de que a pessoa já está começando com uma disfunção energética no baço pâncreas. Tá bom, gente? Por quê? Porque o baço pâncreas, ele não está conseguindo remover, que é outra das funções do baço, ele não está conseguindo remover o excesso de líquidos, de umidade no nosso organismo, então ele começa a acumular e a gente incha. Aí o seu paciente, ele vai começar a reclamar que ele está muito inchado, e você, opa, então quer dizer que o baço dele não está funcionando bem. Alerta! Outro sintoma que o seu paciente pode ter é, por exemplo, ausência de fome também, ou ele vai ter muita fome, uma fome voraz, e principalmente ele vai ter muita vontade de comer doce e farinhas. Quando o seu paciente, olha esse pontinho aqui, ó. Quando o seu paciente ele tiver muita fome, isso vai estar no PDF, gente, tá? Quando o seu paciente ele estiver com muita fome, tem um pontinho aqui, vou marcar nessa mão, que ele é muito bom para reduzir essa ansiedade pela comida, essa vontade de comer doce. Deixa eu colocar aqui nas duas câmeras. Para quem é aluno, esse ponto é o A13, tá? Ele fica um pouquinho acima do A12. O A12 fica aqui embaixo, nessa linha, tá? Opa! Esse é o A12. O de baixo é o A12. O de cima é o A13, gente. Esse ponto é para quando a pessoa ela sente muita fome, muita ansiedade pela comida. Então, esse ponto aqui, o A13, que é o que está em cima, ele vai ajudar a controlar essa vontade essa ansiedade pela comida, na verdade. Esse ponto eu vou colocar no PDF, tá bom? Então, se o seu paciente ele tem muita fome, esse pontinho aqui ele vai ajudar a regular essa fome, tá bom, gente? Outro sintoma que a pessoa pode sentir também, que tem relação com o baço pâncreas, é fadiga, tá? É uma fadiga, assim, um cansaço. Outro sintoma que essa pessoa ela pode ter é perda de peso, assim, do nada, essa pessoa ela começa a emagrecer sem motivo aparente, tá bom? Então, gente, ó, já falei em muitas outras lives sobre as funções do baço, teve umas 2 ou 3 lives, inclusive, que eu falei unicamente sobre isso, certo? Já falei tudo o que afeta a disfunção desse órgão, como ele afeta a nossa saúde, na verdade. Principalmente o que causa desequilíbrio neste órgão, gente, é a má alimentação e a preocupação em excesso, tá? Pensamentos em excesso atrapalham o funcionamento do vaso pâncreas. Isso vai enfraquecer o vaso pâncreas, que vai afetar a função do pâncreas, como eu falei, né? E a consequência a médio e a longo prazo vai ser que a pessoa ela não vai conseguir mais produzir, não vai
não vai ter a produção de insulina, certo? Então, você enfraquece o seu baço, o pâncreas, ele não produz mais as células que vão produzir a insulina, que vão tirar o açúcar do sangue. Vejam bem. Então, assim, ó, gente, consumir excesso de farinhas, de açúcar refinado, de leite também, gente, leite também, leite e derivados também enfraquecem a função do baço. Lembram que eu falei antes que as células que produzem insulina são limitadas, que o pâncreas ele tem uma quantidade determinada que ele consegue produzir por vida? Então, o que acontece, gente, olha, ao longo da nossa vida, a gente come, desde criança, docinho, pãozinho, nossa alimentação sempre foi à base de farinhas. E as crianças, gente, também agora falando um pouco de leite, quando as crianças quando elas deixam de mamar, elas continuam mamando, na verdade, só que não do leite da mãe. A criança ela deixa de mamar do peito da mãe e continua mamando, na verdade. Só que aqui nós temos outro grande problema. Vejam bem. Gente, pelo amor de Deus, ó, isso aqui eu já falei várias vezes. Como que um leite de caixinha pode durar tanto tempo, gente? Com que nutriente pode ter esse alimento ali nessa caixinha que dura 6 meses, um ano? Que energia vital vai ter esse leite ali nessa caixinha? Se eu tivesse filhos, eu jamais na vida me passaria pela cabeça dar um leite de caixinha para o meu filho. E eu não vou nem perguntar aqui na live se tem alguém aqui que tem filhos ou netos e dá leite de caixinha. Não me atrevo a perguntar isso. Então, pelo amor de Deus, raciocine aqui comigo. Que nutrientes esse leite vai ter? Ele não precisa nem guardar na geladeira, gente. Não precisa nem que a gente guarde na geladeira. Claro que depois que você abre, você vai guardar esse leite na geladeira. Certo, gente? Olha, na maioria, a gente não precisa de leite. Nós não precisamos de leite. Tá, gente? Na maioria dos países, na China, na maioria dos países do Oriente, eles não tomam leite. E é por isso que a taxa de osteoporose, né, ela é muito baixa. Já os americanos, que eles consomem leite feito bezerros, né? Os americanos, América do Norte, lá eles tomam leite feito bezerros, o índice de osteoporose ele é muito alto. E, gente, isso é tão óbvio, porque ninguém presta atenção a essas coisas, porque ninguém presta atenção às estatísticas. Vejam bem, então quer dizer o quê? Que o leite não faz bem, né? E as pessoas ainda falam, e muitos médicos eles falam que o leite tem, vai lá no médico, então, a pessoa está com um problema de osteoporose, tem que tomar leite por causa do cálcio. Gente, que absurdo! O cálcio das verduras é muito maior do que o leite. E o cálcio que tem o leite, a maioria não é absorvido pelo nosso corpo, tá? Mas assim, eu já fui por outro caminho. Eu já me perdi aqui, eu estava falando sobre uma coisa, mas o leite, assim, aonde que eu queria chegar nisso? É que quando a gente consome muito leites e derivados, os lácteos, eles sobrecarregam o nosso baço e a gente vai ter uma disfunção energética no nosso baço, que isso também pode levar a você ter diabetes. Por quê? Porque já começou ali com uma disfunção energética no baço, tá bom, gente? Então, é aí que eu queria chegar. Tá vendo que às vezes eu me perco e começo a ir por outros assuntos? Então, ficou claro que vocês não precisam de leite? Eu não estou dizendo, gente, que um dia você vai lá, tipo, a Gramado, como eu tive agora um tempo atrás, e você não possa tomar um chocolate quente. Eu não estou dizendo para você cortar totalmente da sua alimentação, tá? Mas você não precisa, isso não pode fazer parte do seu dia a dia, tá bom? Porque vai realmente afetar o seu baço e a médio ou longo prazo, veja o que vai acontecer. Então, gente, assim, eu estava falando que as células que produzem a insulina, elas são limitadas, tá? Vou repetir, as células que produzem a insulina são limitadas, o pâncreas, ele tem uma quantidade determinada que ele consegue produzir ao longo da vida, tá? Então, a diabetes, gente, ela não surge do dia para a noite, vocês percebem? Ela não surge do dia para a noite, ela surge como consequência de maus hábitos alimentares, desde que a gente é criança, desde lá pequenininhos, é ali que surge. Nós não precisamos de açúcar, não precisamos de leite. Eles causam uma série de malefícios ao nosso organismo. E além do mais, gente, o açúcar principalmente nos faz envelhecer mais cedo. Quem consome muito açúcar envelhece mais cedo. Aí ferrou.
Gente, quem tem crianças muito pequenininhas em casa, é, quem tem criança muito pequenas em casa, evite dar açúcar, inclusive, principalmente antes dos 2 aninhos, para que essas crianças, gente, elas não viciem, tá? Então, evitem dar doces para os seus filhos, para os seus netos. Eu sei que isso é muito difícil, tá bom, pessoal? Deixa eu dar um gole aqui de. Tem gente entrando agora, ai, que pena, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, ó, como eu falei no início da live, essa live ela não fica gravada, tá? Se você entrou agora, você vai pegar o conteúdo de agora em diante, tá bom? E logo mais eu vou passar um protocolo que vai te ajudar, mas é uma pena porque o importante mesmo é tudo que eu falei anteriormente, tá bom, pessoal? Gente, assim, ó, existem muitos estudos científicos que comprovam que existem 2 pontos, na verdade, na acupuntura sistêmica no corpo, tem isso, estudos científicos, tá? Que eles ajudam a controlar a glicemia. Esses pontos eu vou passar para vocês na correspondência da mão, que eu já vou explicar quais são, tá bom? E assim, ó, existem muitos artigos científicos, na verdade, que de fato comprovam que as terapias, e principalmente a acupuntura, elas realmente elas podem ajudar, que elas auxiliam a controlar a glicemia, tá bom? E, gente, assim, ó, lembra que no começo da live eu queria contar um fato que aconteceu com uma aluna? O que aconteceu, ó? Essa aluna, o marido dela, sofre com diabetes, tá? E aí, até isso é um fato que eu já contei uma vez, mas eu faço questão de contar aqui de novo, por quê? Porque o assunto aqui hoje é diabetes, então eu faço questão de contar isso novamente. Essa aluna, o marido dela sofre com diabetes, já faz, sei lá quanto, 5 anos, 8 anos, eu não lembro. Aí eu passei para ela um protocolo, o marido dela estava com a glicose 580, se eu não me engano, tá? 580, eu acho que era. Aí eu passei para ela um protocolo, ela foi lá, aplicou o protocolo. Depois de 20 minutos, 30 minutos que tinha aplicado, já tinha baixado para 510. Vejam bem, já tinha baixado para 510. Ela falou, Ali, olha, baixou um pouco, baixou para 510, já foi um bom resultado. Eu falei, não, mas espera aí, a gente vai tentar mais uma coisa, porque eu tenho quase certeza absoluta que a gente consegue baixar ainda mais a glicemia. Aí eu falei para ela, você vai aplicar esse mesmo protocolo, só que com a diferença que você vai aplicar uma forma de estímulo permanente que a gente ensina no nosso curso, tá? Ela foi lá, aplicou. Gente, na manhã seguinte, ela me mandou um áudio, ela estava numa felicidade, dizendo que tinha baixado para 380. E vejam bem o que ela falou. Ali, faz mais de 3 anos que mesmo ele tomando insulina, a glicemia dele não baixa. Faz mais de 3 anos mesmo tomando insulina, não conseguia baixar. Ele conseguiu baixar para. Era 380 ou 350, agora não lembro, tá, gente? Então, pessoal, o que vocês me dizem a respeito disso? Esse método, ele auxilia ou não? O que vocês acham? E agora imagine o seguinte, atualmente, eu conversei com essa aluna recentemente e ela falou que a glicose no sangue do marido agora parou em 280. Mas vejam bem, olha que coisa mais curiosa. O marido dela, eu não vou falar o nome da aluna, até eu já falei outras vezes, mas enfim, ele não estava disposto a abrir mão de alguns hábitos alimentares. Ele não estava disposto, ele não conseguiu controlar essa vontade, comer docinho, pãozinho. Então, a glicose no sangue dele parou em 280. O que vocês acham? Se ele tivesse feito apenas algumas mudanças na alimentação, vocês não acham que ele teria conseguido diminuir ainda mais isso? Gente, esses resultados, essa aluna, ela conseguiu somente aplicando os protocolos. Imagina se ele tivesse feito apenas umas pequenas mudanças na alimentação. Vejam o que teria acontecido. Vocês percebem? O protocolo para resistência à insulina é o mesmo? Na verdade, a gente... É assim, gente, ó. Deixa eu explicar uma coisa assim. Se você é nova aqui,
Eu quero explicar o seguinte, ó, pessoal. Cada protocolo, o ideal, tá? Ele é que seja atendendo às necessidades de cada paciente, tá bom? Porque aí você vai ver todos os sintomas que o seu paciente tem e aí você vai elaborar um protocolo que atenda às necessidades desse seu paciente, tá bom? No caso, a pessoa que tem resistência insulínica vai ter alguns sintomas, você vai olhar para a língua dela, vai olhar para outras questões, para a face, enfim, vai fazer uma avaliação e esse protocolo vai atender às necessidades do seu paciente. Isso é o ideal. O que eu passo para vocês aqui nessas lives, esses protocolos são protocolos padrão, tá, gente? Eles auxiliam, eles podem ajudar, mas nada como algo que é feito à medida, atendendo às necessidades do seu paciente. Entendam bem isso, porque ele vai ter certos sintomas, a língua dele vai estar de um jeito, a língua da outra pessoa vai estar do jeito, mesmo que eles sofram com a mesma doença, a pessoa ela vai apresentar diferentes sintomas, isso precisa ficar claro. Então, o protocolo, ele vai ser infinitamente mais eficiente, tá bom? Auxilia muito, lógico, gente. Então, respondendo a sua pergunta ali, o protocolo é outro. Esse protocolo que eu vou passar hoje, que eu vou ensinar, ele vai auxiliar e muito, certo? Vai auxiliar e muito, mas logicamente que nada, porque eu não sei como que está o seu organismo. Então, pessoal, vejam a importância de cuidar do baço pâncreas. Se você tem pacientes que sofrem com diabetes, ou se você sofre com diabetes, lembre que é muito importante cuidar desse órgão. Lembrem também que um baço deficiente leva a uma produção de sangue insuficiente que vai afetar a saúde de cada um dos nossos órgãos, porque os órgãos eles não vão receber o sangue, porque o baço ele não vai conseguir produzir. E, gente, as mudanças na alimentação são de suma importância, tá bom? Isso que fique muito claro. Então, vamos lá, quais são os pontinhos? São 3 pontinhos só, é um protocolo bem padrão, bem básico, mas ele já vai ajudar a controlar a glicemia, tá? Então, vamos lá. São esses 2 pontos, ó, para quem é aluno, na verdade, para os alunos tem lá um protocolo que é um pouco mais completo, lá no guia aquele tem um protocolo que é muito mais completo, mas esses pontos aqui vão auxiliar. Peraí que se eu mostro numa câmera, eu não consigo aparecer na outra, deixa eu ver. Para quem é aluno, é o F3 e o F5. Gente, eu vou aproximar no Instagram e depois eu aproximo no YouTube, tá? Calma aí. Estou mostrando para o pessoal do Instagram, aqui, ó, esses 2 pontinhos no dedo mindinho, F13 e F5, e agora eu vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube, ó, F13 e F5. Esses pontos, gente, eles vão estar no PDF. Lembrando que tem mais um pontinho que ele vai auxiliar, principalmente se o seu paciente ele tem muita fome, que é o A13. Ou até mesmo, gente, se você está fazendo dieta e você sente, às vezes, que você tem ansiedade por comer, ou se você tem ansiedade por comer doce, você pode fazer também esse ponto daqui. Ele vai auxiliar, e inclusive esses 2 aqui também, tá? Para quem ainda não sofre com diabetes, vocês podem também fazer esses pontinhos, principalmente quando vocês têm uma vontade desesperadora de comer farinhas ou doce, tá bom? Esse protocolo vai estar no PDF, lembrando que no PDF tem só apenas um textinho aqui no PDF, gente. O que é mais importante é tudo que eu falei na live. Orientem as pessoas, orientem os seus pacientes, orientem as pessoas que vocês conhecem do perigo de continuar com os mesmos hábitos alimentares, gente. A nossa alimentação ele precisa ser reestruturada. Nós estamos adoecendo. Cada dia mais o número de pessoas que sofrem com diabetes, com obesidade aumenta muito. Eu sei que tem muita gente se cuidando e graças a Deus pelo menos com as pessoas que eu convivo, que eu converso, até com muitos alunos, muitas pessoas no Instagram, eu vejo
que, claro, é por isso que as pessoas me procuram. Elas já começaram a cuidar da saúde, e isso é muito bacana. E isso vocês podem compartilhar com outras pessoas. Tudo aquilo que vocês aprendem nas lives, vocês podem compartilhar com outras pessoas, e principalmente, se você é terapeuta, você aplique isso nos seus pacientes. Pelo amor de Deus, apliquem, tenham resultados, que seus pacientes fiquem felizes, que vocês realmente consigam ajudar eles. Mas, gente, o mais importante de tudo é quando a gente consegue realmente identificar aquilo que está causando essa doença, esse problema de saúde no seu paciente, seja ele físico ou emocional. Quando a gente consegue olhar, quando a gente consegue enxergar além dos sintomas, a gente consegue ver que é aquilo que está causando esses sintomas, nossa, aí, quando você consegue fazer isso, se você é terapeuta ou profissional da saúde, isso vale ouro, gente, isso vale ouro, porque em poucas sessões você já vai conseguir ajudar os seus pacientes e os seus resultados, eles vão aumentar de uma forma surpreendente. Vou passar a senha, vamos lá? Assim, ó, gente, em relação a quem é novo aqui, você pode aplicar tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá bom? Nesse caso aqui, você pode aplicar em qualquer mão, você pode aplicar nas duas, você vai ter um resultado melhor. Então, você pode aplicar na mão direita, na mão esquerda, você pode ir revezando.